Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Flávia. Flávia, por favor, se apresente aqui para nós. Oi, tudo bem? Então, obrigada, primeiramente, Ali, pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada, né? Não vou fingir costume aqui, né? Porque é a minha primeira participação no podcast, no videocast, e eu achei muito legal estar tendo esse espaço aqui. Então, meu nome é Flávia, eu sou mãe das gêmeas Maria e Catarina, de 2 anos e 6 meses, e eu sou farmacêutica de formação. Trabalhei 14 anos como frente, né, gerente de uma farmácia. E aí, nesse processo de pensar sobre a maternidade, eu sempre pensava que quando eu tivesse filhos, eu gostaria de poder estar mais em casa, acompanhando mais, né, cuidando por mais tempo, além daquele tempo da licença maternidade. Isso sempre ficou martelando muito tempo na minha cabeça. E aí, eu tinha, concomitantemente com isso, eu sempre tive um sonho de ir para a Tailândia. O sonho da minha vida era ir para a Tailândia desde os 15 anos. Eu tenho uma imagem da Tailândia na minha cabeça e meu sonho era ir para lá. Eu sabia, algo dentro de mim dizia que eu tinha que ir para lá. Que, assim, como se eu tivesse uma dívida comigo mesmo, que eu tinha que ir para lá. E aí, pesquisando sobre essa viagem, todos os anos eu ficava pesquisando sobre a Tailândia. E um dia, pesquisando lá, eu vi que lá eles davam um curso de massagem tailandesa para bebês e crianças, para você praticar em bebês e crianças. E aí, eu pensei, nossa, olha que legal, um dia, quando eu for viajar para lá, eu posso fazer esse curso. Imagina que legal eu aprender aquilo lá e trazer aqui para o Brasil isso, né? E tal. Mas ficou assim uma ideia muito vaga. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e aí veio várias outras questões de trabalhar com criança, massagem Chantal e tudo mais. E aí começou a aparecer outros perfis, sabe? Aí uma coisa foi puxando a outra. Eu lembro bem, a gente estava reformando o nosso quarto, eu estava aqui nesse quarto, que é o quarto da luz materna. Acho que eu fiquei até 2 horas da manhã pesquisando aquilo. E aí foi vendo um insight atrás do outro. E a minha irmã, a Jussara, eu já vou chegar nessa parte, né? Como é que a gente entrou nesse negócio. Ela teve muita dificuldade para amamentar a minha sobrinha. Muita dificuldade. E na época, quando minha sobrinha nasceu, agora ela vai fazer 8 anos, não se falava sobre consultoria de amamentação, não tinha nada aqui na nossa região, a gente nem ouvia falar disso. Então, ela sofreu muito com isso e foi algo assim que não teve um desfecho como ela gostaria que tivesse, ela conseguiu continuar amamentando, sempre foi uma dor para ela. E quando uma amiga nossa teve filho e também passou pela mesma situação, essa amiga disse, nossa, precisava muito ter aqui na região alguém que trabalhasse com isso, que ajudasse as mães e tal. E a minha irmã, como ela é enfermeira, somos todas da área da saúde, né? Ela ajudava as mães lá no posto de saúde com essa questão da amamentação, mas com conhecimento que ela tinha, assim, que ela sabia dela, lendo, algo muito superficial. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa ali da Tailândia, massagem para bebês, e uma coisa foi puxando a outra, chegou também perfis de consultoria da amamentação. E aquilo explodiu a minha cabeça. Eu pensei, fechou. A minha irmã é enfermeira, pode ser consultora da amamentação, não tem isso na nossa região, é algo que ela vai poder ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. E eu posso trabalhar com alguma coisa que eu gosto, né? Questão de criança, e junto com a questão da Tailândia, e uma coisa foi puxando a outra. Falei para minha irmã, ela ficou meio assim, eu falei, não, vamos fazer e vamos lá, tá, vamos começar. E foi algo assim muito, não despretensioso, mas assim, vai ser muito leve, porque eu tinha meu emprego, ela o dela, ia ser algo paralelo, né? E começou realmente como algo paralelo. Aí eu comecei também a fazer curso de consultoria do sono, para ajudar os bebês a dormirem melhor, de massagem Chantal, fiz de personal organizer, para focar em organização para bebês, em treinamento de babás. E um curso foi puxando o outro. A minha irmã também foi fazendo curso, foi puxando o outro, e a gente aí criou a Luz Materna, que é a empresa com a qual eu trabalho atualmente. A minha irmã também trabalha na Luz Materna, mas ela continua no emprego dela, né, como enfermeira na prefeitura. E estamos aí, né? E essa semana eu falei pro Diogo, que é o meu marido, eu falei assim, olha, Deus sabia o que estava fazendo quando nos colocou nesse caminho da maternidade. Porque com gêmeas, o negócio... o bicho então... Pega, né? E aí, quando você soube que engravidou de gêmeos, deve ter sido tipo, uou, né? Não, se eu te contar que era o sonho da minha vida ser mãe de gêmeos. Você já estava fazendo, já estava trabalhando pelas mulheres? Já fazia 2 anos que a gente já trabalhava com isso. Né? Então, a gente já tinha essa bagagem, né? Esse conhecimento, trabalho com as mães, mas eu ainda não era mãe, né? Só a Jussara. Sim. E aí, quando eu descobri... Eu sempre quis ser mãe de gêmeos. Sempre. Olha...
E quando eu descobri, quando o médico falou, foi e e acho que sempre será o dia mais feliz da minha vida. Olha só, que legal. E me conta uma coisa, e a Tailândia? Então, aí, tá. Daí, nesse meio tempo, eu falei, não, agora eu tenho que ir para essa Tailândia, né, gente? Eu tenho que ir para lá, né? Sim. E aí, a gente tinha planos, assim, engravidar no outro ano e tal. Então, assim, imaginava, eu tenho que fazer isso antes, né? Porque não é ali Tailândia, né? Não. Nem tanto ali quanto distância e tudo mais. E aí, então, em 2019, eu falei, não, esse ano tem que ser agora. E aí, estávamos uma tarde em casa aqui, entrei na internet e falei, é hoje. Me ataquei, comprei a passagem. Quando o Diogo chega em casa, eu falei, ó, tá aqui, ó. A gente vai. Aí ele falou, meu Deus, como assim? Tipo, né? Tipo assim, né? Eu falei, não, é porque eu tenho que ir pra lá. Alguma coisa me disse que eu tenho que ir pra lá, é meu sonho. E eu tenho que realizar isso. Algo me dizia que tinha que ser antes de ser mãe. Olha, e aí, beleza. A gente foi em novembro pra lá. E no primeiro dia, a gente conheceu várias pessoas pela internet, de grupos de pessoas que iam pra lá. A gente foi independente, né? Mas de pessoas que iam pra lá e tal, vai se juntando as pessoas. E a gente se encontrou no aeroporto de Londres com esse casal que também estava indo pra lá. E no primeiro, segundo dia, a gente saiu juntos lá na Tailândia. A gente ficou próximos, em região próximas, e saímos juntos passear. E eu tinha roteiros de cidades que a gente ia, mas não assim, hoje a gente vai visitar tal coisa. Não tinha um roteiro assim, tão estruturado. A gente ia fazer o que desse para fazer e tudo bem. E eles não, eles tinham roteiros assim, de todos os templos, de tudo, assim. Eles eram o máximo da organização. E a gente foi junto com eles. E o primeiro templo que a gente foi era um templo assim que não é conhecido, um templo, digamos, mais simples, né? Que para mim aquilo já foi o máximo, né? Mas depois, conhecendo os outros, era super simples perto. E ok, lá dentro era muito grande, então a gente acabou se separando desse casal, cada um foi para um lado fazer o que queria, e depois a gente se encontrou de novo. E aí a gente parou como se fosse um museu, uma biblioteca, e um monge começou a explicar pra gente várias coisas, como funcionava, a questão de tudo lá dentro do museu, e mostrar. E aí, aconteceu duas situações que é o que eu digo, que é o que eu tinha que buscar na Tailândia. Ele falou assim, vou mostrar para vocês um lugar aqui, que é como se fosse um portal, que se você passa por baixo desse portal, é como se você ganhasse a vida, sabe? É algo bem simbólico, assim, você leva tipo uma bandejinha de flor, uma coisa que não lembro como é que é, tipo um arranjo de flor, passa por baixo meio que engatinhando, é um lugar bem pequeno, e você sai do outro lado no sol, na luz, assim. Então a gente fez isso, foi bem legal, assim, foi bem simbólico, porque o monge queria falar muito, não era todo mundo que queria dar bola para ele. E a gente gostou e ficou conversando, então ele deu também essa abertura. Aí eu falei pro Diogo, eu quero pedir uma benção pro monge, eu quero pedir, porque assim, você não pode tocar neles, né? Não. É algo muito restrito, então assim, tem que ter todo um cuidado. Então, como ele foi se abrindo assim, a gente também foi. Aí eu falei, bom, o não já tem, vamos pedir essa benção não sempre tem. Né? Vamos pedir essa benção para ele. E aí ele falou que sim, que abençoava a gente. Nessa hora, nossa, para mim já tinha, pronto, já valeu a viagem para lá, já valeu. Aí ele pediu pra gente se ajoelhar, ele pegou como se fosse um balde, né, mas não era um balde, com água, uma planta lá, e começou a rezar, né, a gente não entendia nada, né, começou a fazer a bênção. E eu só pensava, todo tempo eu só pensava que Deus me abençoe no que vem, com uma gestação saudável, né, só pensava nisso, assim, sabe, que desse tudo certo, que eu queria ser mãe, que era meu sonho, e eu chorava enquanto ele abençoava, assim, de felicidade, de gratidão e tudo. Sim. Tá. Beleza. Que legal. Foi ótimo, foi maravilhoso, e foi só o primeiro dia da viagem. Aí depois, né, foi tudo, a gente foi a vários lugares, enfim, tudo maravilhoso. Realmente o sonho realizado. Aí quando a gente voltou, a gente, não, agora então vamos realmente, né, deixar a porteira liberada, né? O que vier que veio, né? Sim, que daí o sonho já estava, né? Estava realizado, né? E aí tá. E aí, literalmente, na primeira tentativa, no primeiro dia, na primeira tentativa, eu já engravidei. Uau, eu nem imaginava que era gêmeos, que nada, nem nada disso. Só tava super feliz já. E, nossa, pensei, meu Deus, deu super certo. A bênção do monge já deu super certo, né? Já tava super grata e feliz. Fui no médico, sozinha. Não falei nada pro Diogo, eu queria fazer surpresa, né, para ele e tal. Daí fiz surpresa, contei. Mas não tinha coração batendo, não tinha nada no dia que eu fui, de tão pequeno que era. Aí o médico falou, volta daqui uns 15 dias com o teu marido, que a gente vê, né, se tá tudo bem e tal. E beleza, a gente foi com o coração na mão, pensei, meu Deus, que dê tudo certo, que tem a bebê ali ainda, né, porque às vezes acontece de absorver, pá. Chegou lá,
Deitei, o Diogo lá atrás de mim, o médico fazendo, ele falou assim, eu não tô vendo nada. Eu pensei, ai, não, só pensava, Deus, não faz isso comigo, né? Só pensei isso, não faz isso comigo, não, né? Sim. Só pensava, por favor, não. Aí ele, vai pro banheiro, troca de roupa, a gente vai fazer a transvaginal pra ver se, né, se tá tudo bem mesmo e tal. Aí fui lá, né, nossa, o meu coração, eu já tava assim, ó, eu já tinha tomado um balde de água fria. Eu já tava assim pensando, não, vou ter que me conformar. Aí, beleza, deitei lá, daquela coisa super desconfortável, né? Sim. Aí ele bem assim, tipo, com aquele negócio, literalmente, lembra assim, que ele mexeu para um lado, ele falou, ai, tá aqui um bebê. E eu pensei, ufa, graças a Deus, né? Tem bebê ali, né? Sim. Aí ele virou um pouquinho pro lado e ele falou, e aqui tem outro bebê. Ah! Ficou tudo preto, assim, eu lembro que assim, ó, tipo, ficou tudo preto, eu só vi assim, ó, um foco bem pequenininho, o doutor aqui, as vozes pareciam que tinha ido lá pra longe, tipo um filme, assim, eu só vi assim, tipo, parecia que ele tava ali, assim, e eu só conseguia rir e chorar. E daí o Diogo nem sabia onde é que tava, né? Nessa hora, né? Eu nem conseguia lembrar nada, né? Eu só chorava e ria. E eles falavam e eu não escutava nada que eles falavam. Aí eu levantei, a gente se abraçou. Aí o doutor falou: não vai desmaiar, né, pai? Aí a gente levantou, se abraçou. Tá. Nossa, assim, ó. Eu acho que eu posso viver 1000 anos. Eu nunca vou sentir essa felicidade como eu senti. Legal. Que nesse legal. Dia. Nossa, que massa, né? Uma coisa que tu sempre quis e foi tudo meio que passo a passo, né? Foi Isso, construído, né? Isso, Tá, e Nossa, quando elas foi muito nasceram, legal. e tipo, deve ser difícil, né? Foi bem, nossa, foi muito. Eu sou muito realista, eu sempre fui muito realista com a maternidade, tanto que eu sempre pensei isso, que desde pequeno eu lembro de pensar isso, em ver que é algo que é desafiador, mas que eu sempre acreditei que não precisava, que não podia ser tanto, que tinha que haver uma forma de facilitar isso, sabe? E eu sabia que ia ser super difícil, a gente estava preparado, assim, com a rede de apoio, com o conhecimento, com o suporte, com o médico, com tudo. Mas quando chegou a realidade, nossa, foi muito mais difícil do que a gente imaginava. E hoje, olhando para trás, a gente sempre fala: Deus faz as coisas certas como elas têm que ser. A gente passou por todas as dificuldades que possam vir a acontecer, com a amamentação, lá no hospital, com engasgo, com tudo, com perca de peso, com tudo de mais difícil que tem, a gente passou lá com elas no Meu hospital. Deus! E assim, No em casa hospital? também, elas ficaram 15 dias internadas, a gente ficou com elas. Elas eram pequenininhas, né? Mas o parto foi tudo bem, a gestação, por ser gemelar, foi tudo bem, foi até 36 semanas. Então, assim, aconteceu tudo bem. Mas as dificuldades foram grandes lá e a gente hoje olha para isso assim como um aprendizado, sabe? Se a gente não tivesse passado por tudo isso, a gente realmente não iria entender ou não iria ter a prática, sabe, desse dia a dia de ver assim que não adianta ter só o conhecimento, sabe? Porque a gente veio da gestação da Jussara que a gente tinha zero conhecimento. Então, na minha, a gente se agarrou total com conhecimento e a gente acabou esquecendo um pouco de olhar para a questão da intuição, entende? A gente ficou tão cega em querer fazer o protocolo, em querer seguir a técnica, que, sabe? Eu fui a última pessoa a despertar para isso. No meio do caminho, a minha mãe, a Jussara, meu marido, eles começaram a perceber que, poxa, tem coisas que não estão funcionando, por mais que tenha técnica, que tenha pessoas, que tenham profissionais. Então, vamos fazer o que der para fazer. E eu não, obstinada. Não, vamos até o fim, vamos até o fim. E o custo que isso me trouxe, Ali, assim, ó, foi imensurável, psicológico, mental, entende? Então, assim, por isso que eu digo, a gente teve que passar por um processo de não ter conhecimento, depois ter muito conhecimento, mas pra gente ver que não é só isso. Tem que ter um equilíbrio. Então, é interessante tu falar tudo isso, porque tu trabalha com isso, né? E tu realmente viveu o que tu trabalha e tu pode provar que teve que fazer adequações. Isso, entendeu? E é difícil, porque eu vivo isso, mas numa outra esfera, né? Sim, e tem que fazer adequações às vezes. E aí a gente desestrutura. Isso. Né? Porque eu não sei se eu sou bem controladora, então eu acho bem. que você o X é no X, o Y é no Y e ponto. É isso aí. Mas não é assim. E aí veio a pandemia e na minha vida, pelo menos, deu aquele escangalho todo e aí eu, né? Mas que bom que tu
tu provou para si mesma, né? Que tem que adequar a realidade. Isso, sabe? Então, assim, a gente hoje eu falo muito realista para as mães que a gente atende, a Jussara também, que, assim, independente da forma como a criança é alimentada, independente as coisas que aconteçam no meio do caminho, a saúde materna, claro, a criança, óbvio, em primeiro lugar, mas a saúde materna conta mais para uma criança estar bem do que todo o resto que está ao redor dela, entende? Uau! Porque a criança, é óbvio, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, mas, por exemplo, a amamentação, todo mundo sabe que é o melhor alimento para a criança, a gente não precisa discutir sobre isso. Mas se uma mãe não tá bem, se uma mãe tá emocionalmente arrasada, desestruturada, o que vai ser melhor para a criança? Tomar uma mamadeira com uma mãe bem, emocionalmente, que está disponível para essa criança? Ou uma mãe como eu estava, obstinada em amamentar a qualquer custo, custo que fosse, e a minha vida era 24 horas por dia a pensar em amamentação? E que horas que eu olhava para as minhas filhas? Sim. Sabe? Então, assim, a gente sempre fala, foi muito difícil. Hoje eu consigo falar daquela fase. Não vou dizer nada grave, sabe? Olha, nada gravíssimo. Não, mas tô assim, entendendo. foi difícil, muito difícil. Mas hoje eu consigo falar sem chorar, sem, sabe? Eu consigo falar sobre aquilo e ver que, assim, poxa, foi ferrado, mas assim, precisou pra gente enxergar o outro lado, sabe? Eu tenho certeza que o teu negócio, com essa tua experiência particular, cresceu absurdamente mais e com mais conteúdo, né? Isso. Quando a gente vive o que a gente faz, é outra história. Outra história. Outra história. Tudo completamente diferente. E como, assim, eu digo que a luz materna está crescendo na mesma velocidade das meninas, porque a gente passou, a gente tem mães, tanto, né, a tua cunhada, Sim, a Mari, a gente passou pela mesma fase juntas, né? A gente tem várias mulheres, a gente engravidou na mesma época, teve os filhos próximos, a geração da pandemia que a gente fala, né? Então, assim, e agora eu tô vivendo outros desafios, eu tenho várias mães que estão se conectando comigo agora com os desafios que eu estou vivendo aqui. Então, sabe, a gente vai tendo cada vez mais propriedade para falar sobre aquilo, sabe? Sim. Então, assim, nada como essa vivência e essa prática. E aí, o quanto é legal a gente, sabe, a Jussara com a filha mais velha, com os desafios dela, com questões que ela passou que foram mais fáceis por ela não ter o conhecimento, às vezes, mas algumas que ela penou mais por, sabe, por não ter também. Então, sabe, essa construção, ela tem sido muito legal, muito legal. Literalmente a vida apanhando da vida. Mas eu acredito que é assim que se cresce. E esse canal é justamente por isso, porque a gente vai escutar várias mulheres com várias histórias e falar, poxa vida, uau, né? Eu tenho uma amiga, inclusive ela morou em Videira há muitos anos. Depois de passar o podcast dela aqui, o episódio, tu vai curtir, porque é uma superação de mãe num nível que eu falo, uau, entendeu? Uau, que é o da Daniela Brusco. É muito legal. É muito legal. Então, são superações que a gente, assim, que você fala, meu, eu não tenho problema na vida. Isso. Né? Bem tu isso. Também deve ter mães aí que reclamam porque, sei lá, não consegue. Vou dar um exemplo tolo, tá? Tipo, não consegui dar banho no nenê do jeito que eu queria. E reclama. Meu, ela tá reclamando de algo que nem deveria, né? Eu gosto muito daquela a Letícia Casarré, que é casada com aquele ator que fez no Pantanal, eu não lembro que ele. Tá, acho que eu sei qual é. Eu não sei, eu não assisti a novela só, ele deu muita repercussão, não consigo lembrar o nome dele. Mas enfim, é Juliano Casarré, acho que é ele, o ator. E ela é a mulher dele. Eles tiveram uma filhinha, agora ela tem 8 meses e ela nasceu. Eles sabiam que ela tinha um problema congênito no coração. Ela tem uma questão, Isso. E aí, agora, com 7 meses, é que ela conseguiu ir para casa, todo esse tempo no hospital, ela teve várias sequelas, quase morreu várias vezes. E teve um episódio de Natal do canal Lumini TV, que eles pegaram várias mães com histórias assim, né? Que podiam ensinar. E ela foi uma das participantes. Então, assim, eu sempre gosto de ver ela, a forma como ela lida com isso e o que ela disse. Que ela falou que ela sempre lembrava de Maria aos pés da cruz.
Que Maria não desanimou, que ela não saiu dali, que ela nem se ajoelhou. Ela ficou de pé, firme, do lado da cruz, aguentando. Olha só, a gente tá no tempo da quaresma, né? Olha só, a gente falando sobre isso, né? Sim, olha só. Aguentando firme aquilo ali. E daí ela falou que sempre que ela tinha, né, que foram milhares de desafios, ela pensava, eu não posso decepcionar Deus. Eu não posso decepcionar. Uau. Eu vou seguir o exemplo Santa Maria. Eu vou me manter firme aqui. Eu vou me manter firme. Eu não posso decepcionar Deus. Então, assim, sabe? Escutar essas histórias de superação fazem a gente ver realmente que o problema é muito pequeno, né? Que a gente reclama com a boca cheia. Mas isso também não tira o peso de ser difícil o que a gente tá vivendo, né? Claro. Como diz meu marido, ele sempre fala assim: não é porque não é grave que não é difícil. Não, claro, não. Mas a gente olhar para esse outro lado, né, para ver o tamanho, o quanto a gente é pequeno, claro. né? Sim. Isso. Então, assim, até essa semana ela postou, o padre foi na casa deles e ele escreveu alguma coisa assim: quando a gente vive o ordinário, né, as questões do dia a dia, com amor, o quanto aquilo que é ordinário se torna extraordinário. Coisas simples do dia, normais, né? Feitas com amor. Né? O quanto isso se torna uma coisa extraordinária, né? Então, nossa, ela para mim esse é um exemplo. Nossa, bem legal. Ô, Flávia, não, vou te fazer uma pergunta, não sei a resposta, tá? Sim. Vocês atuam como doula também ou não? Ou só no pós? Então, a gente trabalha com as gestantes na preparação, então, da gestação, no sentido da amamentação, na questão do soninho. Então, o que pode ser feito, por exemplo, já desde quando a criança nasce, nos primeiros dias, para entender, assim, o que é melhor para o sono, ou o que não fazer, por exemplo, que não é tão legal, alinhando as expectativas, né, entendendo, poxa, isso é normal. É difícil, mas é normal. Ah, não, isso aqui não tá tão legal. Toda a questão da amamentação, para a mãe entender que, poxa, não vai nascer o bebê e ela vai para o quarto e vai jorrar leite do seio. Isso não vai acontecer, né? Então, para ela entender tudo isso e também estar preparada, por exemplo, assim, para fazer, a gente sempre fala, o conhecimento dá o poder de escolha para a mulher. Entendi. Para que, se não chega uma pessoa que fala uma coisa, você acredita naquilo. Chegou outra falando uma coisa, e às vezes, não é que as pessoas querem falar por mal, mas eles não têm o conhecimento, e aí a gente fica assim, ó, indo para lá e para cá, que nem uma barata tonta. É quando você sabe aquilo, você, poxa, eu sei isso, faz sentido, ou não faz sentido. Eu estudei isso, faz sentido. Alguém falou, e aí você vai criando o teu caminho, né? Sim. E aí a gente trabalha com essa questão da amamentação e também dos primeiros cuidados com o recém-nascido. Então, assim, por exemplo, principalmente para pais e mães de primeira viagem, por exemplo, dar banho no bebê. Pode parecer muito simples, mas não é nada simples. Você dá banho no bebê quando você não teve nenhum contato nunca com o bebê, que é o que acontece com a maioria das famílias. O primeiro bebê que vai ter contato, que vai cuidar, é o seu próprio bebê. Claro. Né? Diferentemente de antigamente, que assim, tinha várias primas, várias tias, todo mundo tinha bebê, todo mundo cuidava junto. Não é assim, né? Então, limpeza do coto, troca de fralda, dar banho, técnica do desengasgo. Então, toda essa parte preventiva. E depois, quando o bebezinho nasce, né, a gente também vai na casa, atende online, questão do sono, né, de criança dormir melhor, ajustar a amamentação, desmame, retorno ao trabalho, então, diversas frentes. E agora também a questão educacional, de birras, temperamento, autocuidado da mulher. Então, agora a gente está, esse ano passado, a gente começou bem com uma frente voltada, sabe? Para essa mulher que foi crescendo junto com a gente, sabe? Sim, que às vezes já não tem mais um bebezinho tão pequenininho em casa, mas que está querendo retomar os seus papéis, outros lugares, né? Os papéis da vida. E sente essa dificuldade, sabe? Entre equilibrar os pratinhos, sabe? Ô, Flávia, e só com a mãe? Com o pai, não? O pai também participa, né? O pai também participa, né? Então, assim, a maior parte dos pais acabam participando das consultorias, seja online ou presenciais, né? Mas, claro, a procura é das Pela mães. mãe, né? Das mães. Sempre que tem o curso presencial, dificilmente o pai não participa, só se realmente ele não pode participar. Mas os homens hoje em dia estão muito mais interessados nisso tudo, nos cuidados. E isso traz uma segurança muito grande para a mulher também, né? Sim, porque o meu marido tem 2 filhos, e aí ele falou que, tipo, nasceu. E agora isso, e agora? Eu sou pai. E agora? Isso, e agora? Ele falou, e agora? Eu lembro daquele. Como é que é o nome dele? Não. Não é o Pianges, não é. Não é o Pianges. Acho que é.
Se não for, enfim. Pai é o Pop, uma coisa assim. É isso aí, é o Piangers. É o Piangers. Que quando ele deu uma palestra aqui em Videira, ele falou que assim, nasceu a filha dele lá e tal, daí tava lá no hospital de noite, a mulher dele lá, né, toda, né, daquele jeito, meio viva, meio morta, né, pós-parto. Sim. E aí tá. E ele com a criança lá, e a criança fez cocô. E ele foi pro corredor e ficou esperando uma enfermeira passar, né, uma técnica, enfim. E aí falou assim, ele fez cocô. Ela olhou pra ele, sim, e você é o pai? Daí ele falou assim, tipo, meu Deus, tá, mas e agora? O que eu faço com essa criança e esse cocô? Tá, eu sou o pai, mas e daí? Né? Eu não esqueço disso que ele falou. Sim. É delicado, né? É um processo delicado, porque a gente não tem preparo, né? Eu não tenho filho, mas não tem preparo. E eu acho que eu não vou ter filho, decidi, mas eu sou muito... Bom, já falei que eu sou controladora e o meu medo, vou te falar, não é nem todas essas dificuldades. O meu medo é que eu acho que eu não vou largar, eu vou ser um leão. Eu sei disso. Eu sei, eu tenho plena consciência disso. E eu falei, gente, e aí? E aí? Eu sei que eu não vou poder fazer isso, mas eu sou assim. E aí? Ai, meu Deus. É bem difícil. É uma dificuldade muito grande das mães quando a criança nasce, porque a mulher já tem esse instinto mais do cuidar, né? Sim. Então, assim, já vai se jogando, se atirando mais para esse cuidado. E o pai, às vezes, né, demora um pouco mais, enfim, ele vai ter criando esse laço. E aí, o que acontece geralmente? É a mãe, tipo, vem cá que o filho é só meu. Tipo, você é um mero coadjuvante nessa história, né? Mas é até errado, né? Pensar assim, Sim. acho que tem que participar também, né? Com certeza, eu lembro quando as meninas nasceram, assim, eu não percebia isso, mas o Diogo falou pra minha mãe um dia, ele falou assim, tudo que eu faço com ela, ela fica, tipo, me olhando de canto de olho como se ela quisesse me matar. E eu nem percebia, pra mim eu tava só, tipo, cuidando. Mas, na verdade, eu acho que meu olho devia ser um laser que fuzilava ele, né? Porque tudo que ele fazia, eu ficava assim, tipo assim, um bicho pronto pra atacar. Tipo assim, você passa direito com as minhas crianças. Sim, mas eu acho que é normal isso, né? E aí, com o tempo, a gente vai soltando essa mão, sabe? E isso sobrecarrega a gente também, né? Porque tem coisa que a gente não precisava fazer, a gente vai lá e faz porque não solta para o pai, né? Sim. E aí, a gente vai nessas andanças de cursos e tal. Eu lembro que uma professora falou assim, o pai nunca vai fazer igual a mãe, porque ele é o pai vai fazer como o pai. Se ele fizesse igual a mãe, ele era mãe. Né? Sim. Mas na prática... Na prática, colocar a calcinha com o desenho para frente, essas coisas tudo, né? Essas coisas aí, isso daí, deixar o cabelinho daquele jeitinho, né? O meu irmão tem uma... Agora os dois têm uma filha menina, né? Mas eu tenho um irmão que tem uma filha de 4 anos e ele veste ela, Jesus, de listra com bola, com meia. A minha cunhada fala, meu Deus, onde é que ela vai? É um show de... Aparecinho. Ele falou, coloquei qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, tadinho. As meninas acordam com o cabelo desse tamanho. Eu sempre passo lá um sprayzinho, assim, passo a escovinha, já ajeita. É só porque elas suam muito, daí espanta o cabelo. Né? Fica tudo arrepiado. Ele sempre fala, ai, deixa desse jeito, tá bonito. Eu falei, sim, parece, tipo assim, Você acordou, colocou o dedo na tomada e, tipo, tirou de casa. Queridas, É muito engraçado, mas é bem isso. Hoje de manhã eu fui na yoga e ele que levou elas na escola. Eu deixei a roupa separada, tudo ali assim, mas eu pensei, bom, né? Hoje é por conta dele, né? Vamos ver, né? Depois vem foto, né, na agenda digital da escola. Depois eu vou dar uma olhadinha e falar, esse cabelinho aí. Mas é o que tem que ser compreendido e são processos, né? A gente acha que esse processo... E também da criança, ela vai se descobrindo, né? Daqui uns dias elas já vão escolher coisas. Isso. Já vão estar mais, né? Elas já falam assim... Porque geralmente no carro do pai a gente sai só para passear, para fazer coisas legais. E comigo é para ir para a escola, para ir no médico, para fazer as coisas chatas, né? E elas falaram ontem, eu não quero ir no teu carro, mãe. Ele é muito feio. Eu quero ir no carro do papai. Porque, claro, é só festa, só alegria, só coisa boa, né? E, né, daí eu falei para ele, ele falou, não, como é que pode? Eu falei, não adianta, é o papel. O papel da mãe é ser chata. É ser chata, né?
E aí o pai, né, fazendo a sua parte. Sim, é legal. Só o mais legal. Isso mesmo, né? Mas é isso aí, a mãe é acolhimento e o pai para o mundo, né? São os 2 papéis complementares, né? Olha que lindo. A mãe acolhe embaixo da asa e o pai dá a asa, né, para a criança. Interessante. Ô, Flávia, depois tu me passa teus contatos. Tu atende... Esse teu atendimento pode ser online também, se a pessoa estiver longe, ela consegue... A gente atendeu em 5 países, lá na Europa, lá no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Canadá, foi para o Catar, foi para a Ucrânia, foi vários lugares. Que legal. Então, assim, porque agora com online não tem, né? Não tem onde a gente não chegue. Sim. Né? E então a gente atende online e atende presencial também. Presencial, mas aqui na região, né? Mesmo, sim. né? Sim, mais aí. Isso. E a gente tá agora, nessa época do ano, até eu postei ontem, muitas gestantes gemelares. Olha. Eu tô assustada, literalmente, assim, ó, porque a gente tá em atendimento mais de 10 gestantes. Tá. Gemelares. Fora as que vêm contar pra gente, falar e conversar. E clientes que eu já atendi, Flávia do céu, descobri que tô grávida de gêmeos. Elas vêm contar, né? Porque uma mãe vai... Meu Deus, ela tem gêmeos ali, deixa eu perguntar pra ela, socorro, me dá a mão aqui. Claro. Gente, essa água da região tá poderosa. Pode ser. Tá poderosa esse negócio. Opa, bom saber. Né? Aqui tá, por aqui. Ai, que legal. Flávia, eu vou deixar o teu contato, então, aqui na descrição do vídeo. Agradeço muito por ter vindo conversar com a gente, compartilhar. E muito obrigada. Se tiver gente, né? Quem se interessar pelo assunto também pode falar contigo, né? Pode entrar em contato contigo. Ai, muito legal. Né, também, que a gente sempre posta diariamente nos stories, no conteúdo. A gente sempre fala que tem muito conteúdo, assim, para a pessoa consumir gratuitamente. Legal. Né? E temos as nossas mentorias, consultorias individuais, tem em grupo também. Então, assim, é algo bem justamente, né? Para deixar a maternidade mais leve, né? Para que se torne mais leve e consciente, né? A mãe tendo essa consciência, né? Que legal, que legal. Muito Ai, legal. muito Eu tô muito feliz que eu participei. Amei. Sem fingir costume. Que legal. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Tá? Obrigada. Beijo, gente. Beijo, até mais. Tchau.